Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui, você que está acompanhando a gente aí pela bcctelevision.com, está começando neste momento o Radar Paulista na TV, né? Para quem nos acompanha diariamente na Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, já tem um pouco aí da nossa programação diariamente, né? O Radar Paulista. Então, às segundas-feiras, como você já sabe, nós estamos aqui a partir das 14 horas pela BCC Television e também às 18 horas trazendo informações, entrevistas, dicas aí para o seu cotidiano. Tá certo? Lembrando que a Rádio Trianon entra também pelo www.radiotrianon.com.br, 740 em São Paulo, 810 em Santos e também pela radiotrianon.com.br. E aqui, bcctelevision.com. Bom, e o nosso assunto aqui hoje é um tema bastante polêmico. Recentemente, todo mundo sabe, uma ação do prefeito de São Paulo, João Dória, chamou a atenção para a questão dessa região da cidade, conhecida como Cracolândia, né? Bastante polêmico lá o que acontece na Cracolândia. O noticiário, as mídias sociais, voltaram seus olhos para a situação de pessoas, e dessas pessoas que vivem lá na Cracolândia, e levantaram discussões sobre como resolver o problema do vício e do tráfico que afligem o município. Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com o Rabino Sami Pinto, formado em Ciências Econômicas, que se especializou em educação em Israel, tá certo? Mas já nós vamos trazer a entrevista, você segura aí que a gente tem aqui alguns recadinhos para passar aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, né, dos nossos apoiadores, né? Lembrando que o Radar Paulista tem os apoios de Reserva Cultural, melhor programação de cinema de São Paulo, você acompanha, né, um roteiro muito bacana do melhor do cinema europeu, do cinema de Hollywood, que acontece, né, no Reserva Cultural. Tá aí o endereço, Reserva Cultural, que fica na Avenida Paulista 900, no prédio da TV Gazeta, no prédio da Rádio Trianon, onde você acompanha uma programação daquelas bem bacana, e tem lá um espaço gastronômico também muito legal para você ir com a sua família, com seus amigos também, para almoço de negócios, enfim, você se divertir lá no Reserva Cultural, que fica na Avenida Paulista, número 900, no térreo. Tá bom? Tem também o Mais Espaço e Lazer, sucesso do seu evento Coreia Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer, você tem aí também o endereço do Facebook, onde você acompanha lá, dá uma olhadinha lá nas fotos, e aí pode agendar sua festa, o seu evento, casamento, aniversário, enfim, a festa que você quiser lá no Mais Espaço e Lazer. E também o patrocínio de Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Também está aí o endereço no Facebook do Ateliê Comunicação. E também aqui na BCC Television, onde você faz também a sua gravação, né, a sua reportagem, faz a sua entrevista, participa aqui da programação da Rádio Trianon e faz, inclusive, reportagens externas e tal, comercial de TV, enfim, o que você precisar na área de vídeo, na área de áudio, conversa com o pessoal aqui super profissional da bcctelevision.com e participe com a gente. Vem aqui também para a BCC, né, a área comercial da BCC. Aqui tá aí o número do telefone. Tá certo? Bom, dados estes recados, agora nós vamos aqui trazer então o nosso bate-papo de hoje. Tá certo? Como eu disse no início, uma ação do prefeito de São Paulo, João Dória, que chamou atenção para a questão da região. Essa região já era, sem dúvida nenhuma, problemática, já vem de anos, né? Não começou agora. É que recentemente o prefeito João Dória tomou uma atitude um pouco mais radical e isso fez com que o assunto viesse ainda mais à tona, né? Noticiários, mídias sociais acabaram, né, trazendo aí uma discussão bastante intensa para a questão do vício, para a questão do tráfico. E vamos conversar então com o Rabino Sami Pinto, que é formado em Ciências Econômicas, especializado em Educação em Israel. Muito boa tarde, boa noite também, porque muitas vezes o programa também entra à noite, é um programa gravado. Rabino, agradeço demais sua participação aqui no Radar Paulista na TV. Boa noite, Renato, boa noite aos telespectadores e a todos os ouvintes. Bom, Rabino, vamos começar falando do tema, é claro, e de um levantamento que foi feito pelo Instituto Datafolha, que mostrou que 4 em cada 5 moradores da cidade, ou seja, 80% das pessoas são a favor das chamadas internações à força dos usuários de crack. E a maioria, 59%, aprovaram a ação do prefeito João Dória, que, ao contrário do antecessor Fernando Haddad,
colocou a polícia para lidar com os dependentes. Aí essa é a primeira pergunta que eu faço para o senhor. Qual a sua opinião sobre esse levantamento, né, feito pelo Instituto Datafolha, que mostra esse resultado que eu acabei de falar para o senhor? Bom, inicialmente eu acho que a cidade de São Paulo está se pronunciando e o tema ele é multidisciplinar. Ele precisa ser analisado sob vários ângulos, mas a princípio eu penso que o grande tema que está envolvendo a Cracolândia é da área da saúde. Uma pessoa que é dependente químico, ele está doente e essa pessoa precisa ser tratada. E a grande pergunta que fica para cada um de nós é se essas pessoas têm condições de procurar o tratamento de forma voluntária ou não. É aqui que reside a questão principal do tema. Tá. Mas agora, do ponto de vista, já que o senhor citou, né, a questão da saúde, também tem a questão, muitas vezes as organizações de direitos humanos são contra esse movimento no sentido de internação do dependente químico, mesmo contrário ao que ele pensa, ao que ele deseja. Do ponto de vista, o senhor que inclusive trata também da religião, né, dos judeus e tal, como é que o senhor vê também no aspecto da religião, no aspecto da educação, todos os aspectos em que o senhor atua, essa questão da internação, que inclusive, como eu disse aqui para o senhor, a maioria, né, é favorável à ação do prefeito João Dória, justamente nessa questão de internação compulsória. Então, primeiro ponto, vamos tratar da questão da educação. Ora, seria ideal que a pessoa procurasse ela mesma o tratamento. Entretanto, um dependente não fará isso porque ele está doente. Segundo passo seria a família deste dependente. Parece que a mesma pesquisa apontou que são pessoas que têm família, possuem famílias desestruturadas. Uhum. Então, as famílias também não vão poder agir para cuidar dessa doença, dessa dependência química. O terceiro estágio deveria ser a área judiciária. Mas aqui, tudo que trata na justiça demora muito. E nós estamos com uma situação emergencial nas ruas de São Paulo. Logo depois vem o Estado. Então, se você atender ao indivíduo, o indivíduo não consegue reagir, a família não está presente, o sistema judiciário demora, então o Estado intervém. Então, o que ocorreu, ao meu ver, foi uma situação atípica que remete a uma sugestão do que como devemos agora evitar a proliferação desses casos. Nós temos que fazer agora uma ação preventiva. Uhum. Qual é a ação preventiva? Aí sim, eu acho que as religiões como um todo, e aquela que eu professo que é o judaísmo, mas o cristianismo, o islamismo, todas as religiões que possuem seus templos aqui no Brasil poderiam contribuir para que as pessoas buscassem a preservação do seu corpo e uma qualidade de vida e entender que as drogas vão contra a vida e a qualidade da pessoa. Portanto, sintetizando, penso que a ação do Estado foi uma ação pontual, foi uma ação acertada. Entretanto, eu sugiro que o Estado pense em ações preventivas para evitar que a gente tenha policiais trabalhando com um tema que, ao meu ver, deveria ser dado aos professores, médicos e sacerdotes. Uhum. O senhor, inclusive, escreveu um texto, né, razão pela qual, inclusive, gerou aqui esse nosso bate-papo, que nós recebemos esse texto, muito interessante, por sinal, cujo título é A Quem Pertence o Corpo? A Questão da Cracolândia em São Paulo. Gostaria que o senhor fizesse aí um breve resumo do que o senhor quis dizer com o texto, até para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes entenderem, para a gente prosseguir aqui com algumas questões. Porque existe no texto,
né, uma provocação intelectual da ciência do direito, da filosofia e da religião. A liberdade da pessoa poderá provocar uma falsa impressão que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ora, se eu posso fazer... Mas ele não pode fazer tudo o que ele quer? Então, desde que não entra o perigo da vida, nem do vizinho e nem dele mesmo. Ele realmente pode fazer tudo o que ele quiser. Ele pode escolher a carreira dele, a cor da camisa, o que ele vai comer, com quem ele vai casar, quem ele gosta, em quem ele vai votar. Olha quantas coisas ele pode exercer a sua liberdade. Agora, se ele vai pegar as drogas e prejudicar a sua própria vida, isso, sem dúvida nenhuma, é um limite de valor da liberdade. Quando a liberdade está em jogo e a vida da pessoa está em jogo, ganha a vida. Então, isso é um tema da filosofia, esse é um tema da ciência do direito e esse é um tema do judaísmo. O judaísmo deixa isso muito claro. A vida, ela sobrepõe a liberdade. Então, se a gente analisar os casos dos dependentes químicos, em especial o que ocorreu na Cracolândia, será que as pessoas que são dependentes químicos, eles têm liberdade de escolha? Será que essas pessoas sabem exatamente o que estão fazendo? Elas já estão num ciclo vicioso que na filosofia judaica nós chamaríamos essas pessoas de escravas da dependência. Elas são escravas da dependência e não são mais livres. Então, por isso, a quem pertence o corpo? O corpo, do ponto de vista na concepção criacionista, que o judaísmo compartilha junto com o cristianismo, o islamismo e muitas outras religiões, Deus criou o mundo, criou o homem e deu o corpo de presente e deixou ele no mundo para exercer seu livre-arbítrio, desde que não prejudique a si mesmo e não prejudique a sua família e não prejudique a sua vizinhança e nem a sua cidade. Pelo que o senhor observa, inclusive, no texto, né, que eu acabei de comentar aqui, na sua opinião, e aí eu acredito que o senhor também trabalhe nesse sentido, o que leva uma pessoa a entrar nesse mundo, né, da Cracolândia? Como que o senhor faz essa observação a respeito dessa entrada nessa como o senhor acabou de dizer, quer dizer, muitas vezes da gente que está de longe, né, olha aquilo, o pessoal está sofrendo ali, é um sofrimento, mas para eles ali parece que não, parece que eles estão de alguma forma curtindo ali aquilo. Como é que o senhor observa essa entrada dessas pessoas na Cracolândia? Essas pessoas, até as pesquisas apontaram isso, as pessoas entraram por falta de amor, carentes, famílias desestruturadas, com baixo nível de aproveitamento educacional em suas escolas, se é que estão frequentando escolas ou frequentaram boas escolas. Então, isso tudo é um produto de descaso de outras áreas da sociedade do nosso país. Nós temos que ter, então, uma educação de qualidade, nós temos que ter projetos sociais que fortaleçam a instituição família. Esses dois agentes já melhorariam muito o índice de prevenção às drogas. Quando uma pessoa não tem uma boa educação, uma boa escola, não tem um bom sistema de saúde, não tem famílias estruturadas, estáveis, onde é a família e a escola os dois centros principais de produção de amor, essas pessoas vão procurar outros lugares, alternativas para se encontrarem. Infelizmente, venderam a eles, e é vendido mesmo, literalmente, né? É vendido as drogas, e as drogas alienam a pessoa ainda mais, as pessoas ficam mais distantes do mundo maravilhoso que Deus criou. Tá. Agora, o senhor disse, né, que a pessoa pode fazer o que ela quer, né, dentro de um limite, dentro da liberdade que lhe cabe. E a pergunta que eu faço é o seguinte: a responsabilidade, então, de entrar na Cracolândia é de quem? É do próprio dependente químico ou, como o senhor disse, muitas vezes rechaçada essa pessoa pela família, rechaçada muitas vezes pelos amigos, rechaçada pela sociedade,
né? Às vezes a pessoa está numa situação aí econômica, e o senhor sabe muito bem que a sociedade não inclui pessoas que não têm uma condição econômica estável, seriam também as responsáveis pela entrada desse dependente na Cracolândia? A responsabilidade número 1 é do indivíduo. Ninguém tira essa responsabilidade dele. É dele. Logo depois vem a família. E se nós tivéssemos famílias estruturadas, nós evitaríamos muito dessa ida de indivíduos para as drogas. O terceiro, eu penso, que é o sistema educacional. O sistema educacional do nosso país, se estivesse funcionando, estaria formando mentes brilhantes e não tendo espaço para refugiar-se nas drogas. E aí nós vamos subindo até chegar no Estado. Eu acho que o Estado é o último agente responsável por isso. Mas ele é responsável pelo sistema educacional, ele é responsável pela estrutura familiar hoje na nossa sociedade, pela economia, pelo mercado de trabalho. Então, na verdade, o Estado, para resolver isso, ele precisa trazer serviços elementares de qualidade para os seus cidadãos, porque, caso contrário, nós vamos ter muita fragilidade dentro das pessoas que vão se apegar à droga, infelizmente. Tá. Uma outra pesquisa que eu acredito que, inclusive, eu tirei esse dado, acho que do seu material, se não me engano, se me confirma, por favor, realizada recentemente, que aponta que 31% dos usuários daquela região, né, da Cracolândia, entraram no vício devido a conflitos familiares ou problemas afetivos, né, quer dizer, a grande maioria. Então, o que nos demonstra que realmente a família, neste momento de quebra, às vezes ali de algum tipo de laço ou de conflito familiar, seria o grande responsável pela entrada dessas pessoas na Cracolândia. Aí eu aproveito para perguntar para o senhor o seguinte: hoje, com essas famílias tão dispersas que nós temos, o que me bate na cabeça é o seguinte: futuramente a Cracolândia é cada vez um polo maior concentrador de pessoas com problema familiar, porque se a pessoa começa a ter problema, vai para a Cracolândia, ela está perdida, né? E eu vou dizer mais, nós estamos focando na Cracolândia, mas a desestruturação familiar também tem na classe média, a desestruturação familiar também na classe alta. Portanto, também vai ter drogas lá. E, portanto, a falta de amor não é única e exclusiva das classes menos favorecidas economicamente. Isso aí seria uma demagogia. Né? A Cracolândia salta aos olhos porque tem aí um outro componente que é mais policial sobre os traficantes, né? Que usam este público mais frágil também para outros interesses. Mas não podemos esquecer que as drogas estão presentes na classe média, as drogas estão presentes na classe alta, a confusão, por exemplo, sobre a maconha é grande na nossa sociedade, a droga lícita, que é o álcool, também é uma droga que torna as pessoas dependentes, e tudo isso também vai ser encontrado. Famílias desestruturadas, problemas afetivos, porque a afetividade humana ela pode ser muito bem resolvida com uma situação econômica limitada ou com uma situação econômica de abundância, de bonança. Mas a ausência da afetividade você também pode encontrar numa situação de, vamos dizer assim, de bonança e uma situação também de menos favorecimento econômico. Então, de maneira que essa questão da Cracolândia ela precisa ser ampliada sobre a questão da droga, do comportamento de risco do ser humano. Nós, como seres humanos, nós nos apegamos a comportamento de risco quando algo não vai bem dentro de nós, quando algo não vai bem dentro do nosso lar, com as esposas, com os casos amorosos, e com o trabalho e etc. É isso que acho que a população precisa estar atenta, e não só a Cracolândia, como
todo ser humano ficar muito bem posicionado diante das adversidades da vida e não procurar o refúgio nas drogas, e sim na família, nos professores, na área da saúde, nos templos. Acho que a religião pode dar um bom serviço de auxílio para todos os cidadãos do Brasil. Uhum. Aliás, foi bom o senhor citar isso, porque a gente vê, né, costumeiramente nessas matérias que são feitas pela imprensa na Cracolândia, de pessoas de todos os níveis, né, educacionais, sociais, pessoas muitas vezes com formação acadêmica, que passaram por cargos importantes em empresas, e você vê lá a pessoa às vezes numa situação de penúria, né? Eu mesmo já entrevistei várias pessoas que passaram pela Cracolândia no meu programa, aqui no Radar, e pessoas que se recuperaram, porque para ela chegar a vir no estúdio de rádio ou de TV é porque ela de alguma forma se recuperou, ainda bem, né? E o que mostra também que não é o fundo do poço, é o fundo do poço, mas tem alguém ali, se der um dedinho, há possibilidade também de recuperação. Isso é bom a gente falar, para não deixar a coisa também tão cinzenta, né? Agora, eu pergunto para o senhor Rabino, o que a Prefeitura de São Paulo, né, o prefeito anterior, Fernando Haddad, ele tinha um projeto, chamava de Braços Abertos, se eu não me engano, estou pegando isso aqui da minha cabeça agora, e ele tinha meio que esse convívio meio que natural com os dependentes químicos, né? Era meio a coisa ali meio pacífica, vamos dizer assim, mas ele deixava ali o pessoal. Na medida em que entrou um novo prefeito, entrou com um projeto novo, querendo ali tirar as pessoas daquela região, e aí houve esse embate maior com a questão da polícia também, mesmo porque tem a questão do tráfico, e que é importante muitas vezes a participação da polícia nesses momentos. Aqui não estamos para julgar nenhum prefeito, se é partido X, não estamos aqui com esse objetivo, mas de trazer essas duas características. O que o senhor pensa a respeito do trabalho que deve ser feito pela Prefeitura nesse aspecto? Então, o prefeito anterior, independentemente dos partidos, né, que é PT e PSDB, ele acertadamente, ele disse, olha, se a pessoa não quiser colaborar, não tem como resolver o problema. Isto é uma verdade, né? Se o paciente não colaborar com o médico, ora, o tratamento não vai para frente. Isso é uma premissa verdadeira. O atual prefeito, de outro partido, disse que essas pessoas estão num nível de dependência tão grande que elas não vão ter vontade de colaborar. Isso também é uma outra verdade. Então, as duas verdades, elas não precisam se gladiar. Se eu consigo que o paciente ou que o dependente, ele, por livre e espontânea vontade, procure o tratamento, é o ideal. Aliás, estatisticamente, essa pessoa terá vamos dizer, um sucesso no seu retorno muito maior do que aquele que recebeu um tratamento compulsório. Porém, nem todos vão procurar. E aí o que fazer? Ficarmos refém dessa situação? Deixarmos ele sozinho na autodestruição da sua própria vida? Ou, mais ainda, levar em risco a sua vizinhança? Não. Então, eu acho que, embora de partidos, né, opostos e de bandeiras diferentes, eu acho que há um somatório. Eu não vejo aqui, como pessoa interessada no bem-estar do próximo, eu não vejo que são contraditórios, eles são somatórios. Se eu posso fazer de forma voluntária, melhor para o próprio paciente. Se eu não consigo, eu não tenho uma família que me ajude e a justiça demora, então eu teria que fazer intervenção compulsória. Eu acho que isso é correto. Se nós estamos assistindo um paciente com outro tipo de doença, nós temos que intervir. Não podemos esperar até que ele tenha a vontade de querer tratar do assunto. Se ele quiser tratar do assunto, eu acho que a recuperação dele vai mais rápido. Nisso eu estou de acordo também. Agora, o que o senhor pensa justamente desse envolvimento da justiça? Porque muitas vezes a família não consegue, né, levar mesmo que a força, o familiar, né, um amigo, para esse tratamento. A prefeitura muitas vezes também não consegue.
o dependente arredio ao tratamento, não, eu não quero e não vou e não sei o quê, e foge da polícia, foge daqui e dali. Aí o que acontece? Entra a justiça, nós já vimos aí decisões favoráveis, contrárias, enfim, a internação. O senhor pensa que a justiça pode, neste caso, interceder para esse tratamento? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o juiz ele está na sociedade para ler a matéria, se aprofundar e deliberar favoravelmente à internação. É assim que eu entendo, né? Uhum. E eu, pela minha experiência, dos casos que eu visitei, de jovens que não queriam tratamento e foram obrigados a fazer o tratamento pelos familiares, hoje eles amam os seus pais. Por quê? Porque eles viram que a família interviu, foi contra a vontade, foi muito doloroso, mas uma vez tratado, podemos até dizer curado, eles amam os pais que fizeram a decisão acertada. Então, eu ainda tenho esperança da sensibilização da sociedade, que as próprias famílias arregassem as mãos e assumam a responsabilidade devida. Se eles têm os filhos, ou conhecem amigos dos filhos, ou sobrinhos, que eles assumam essa responsabilidade. É muito melhor essa intervenção ser feita com amor de pai, mãe, tio, do que da polícia, eu não tenho dúvida. Tá certo. Bom, o tema é realmente muito abrangente, muito polêmico, e é por isso que nós estamos trazendo hoje o assunto aqui da Cracolândia. Nós estamos só no primeiro bloco, terminando agora o primeiro bloco, mas eu continuo contando com a sua audiência aí para a sequência desse bate-papo aqui sobre a Cracolândia nesta segunda-feira aqui no Radar Paulista, tá certo? Fica aí na audiência, a gente volta já já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente
Como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho? Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva, ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar, ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade, entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje trazendo o tema da Cracolândia. Estamos conversando aqui com o Rabino Sami Pinto, que é, como eu já disse aqui no início do Radar Paulista, formado em Ciências Econômicas, tem especialização em Educação em Israel. Aí eu aproveito aqui para perguntar, Rabino, essa especialização em Educação e justamente num outro país, de que maneira é possível enxergar essa situação a partir desta visão, vamos dizer, peculiar da educação, vindo inclusive de uma formação no exterior? Olha, eu acho importante, primeiro, do ponto de vista da minha identidade, né? O fato de eu ser judeu e o fato faz 70 anos, aproximadamente, que o nosso povo foi perseguido na Europa, nos campos de concentração. Uhum. Então, nós temos uma sede pela valorização da vida. Cada criança, cada jovem, cada alma que vem ao mundo, a gente olha e a gente vai fazer de tudo para abraçar essa pessoa e dar muito amor. Eu sei o que é um frio na rua, eu sei o que significa uma casa desestruturada, então, essa história é uma história que constrói. O segundo ponto, né, que eu acho muito importante, é de que as diferenças socioeconômicas não podem afetar o amor das pessoas. Uhum. E isso também eu aprendi muito em Israel. Israel é um país pequeno em que você tem habitantes que vieram dos Estados Unidos, mas tem habitantes que vieram do Iêmen. Você tem habitantes que vieram do Brasil, mas você tem habitantes que vieram da Bulgária. Então, esse pluralismo, essa diversidade tão rica, faz de Israel ser um país que, na área de educação, teve que desenvolver técnicas como lidar com a diversidade, como lidar com as diferenças socioeconômicas e também com diferenças de potenciais cognitivos, né? Porque existem os gênios e existem aqueles que têm mais dificuldade, uhum, né, de aprendizado. Como fazer todos eles terem autoestima? Então, é com isso que eu olho a questão da Cracolândia, né? É preciso olhar para aquelas pessoas e olhar que são criaturas de Deus. Deus trouxe eles ao mundo, eles têm um propósito porque vieram. É preciso enxergá-los com um olhar mais divino, abraçá-los de outra forma. É óbvio que eu prefiro que uma equipe multidisciplinar vá tratar dessas pessoas e não da polícia. É óbvio que eu prefiro. Então, na medida do possível, que a gente possa trazer essa experiência e difundi-la aqui no Brasil, eu acho que vai ganhar toda a humanidade. Nós temos que trazer mais amor e menos pavor. O que o senhor diria para as famílias? Inclusive, o senhor está falando um pouquinho sobre essa questão, né? Agora, do ponto de vista prático, né? Muitas vezes a gente não sabe, né, o que é ter um integrante de uma família naquela condição, uma pessoa que muitas vezes
estava no dia a dia de uma casa e de repente cai no mundo das drogas e vai para aquela região. E acredito que o desespero, a angústia e todos os sentimentos aí, às vezes, né, muitas vezes negativos, né, possam abater essas pessoas, as famílias. O que o senhor diria para essas famílias? Número 1. O termo sim contém 3 letras e o não também. Falar sim e falar não dá o mesmo trabalho. Nós não podemos ficar refém para falar aos nossos filhos e parentes só sim, sim, sim. Temos que aprender a falar não. Nós temos que agir. Se nós soubermos que temos alguém muito próximo de nós que está viciado desde o álcool, passando pela maconha, cocaína e drogas injetáveis, nós precisamos buscar auxílio. E aí temos muitas ONGs no Brasil, né, Alcoólicos Anônimos, pessoas que estão trabalhando na prevenção do comportamento de risco. Procurar a igreja, procurarem padres, rabinos. Essas pessoas espiritualizadas são pessoas que poderão não só dar o conforto, porque não adianta só abraçar. Renato, não adianta só abraçar. Se eu tenho um filho que está com dor de garganta, está com uma infecção, não adianta só abraçar, porque a infecção não vai embora. Eu preciso levar ao médico, eu preciso levar à pediatria para dar um antibiótico, um anti-inflamatório. Então, com amor eu resolvo tudo. Não é verdade. Com amor você resolve o quê? Que o tratamento vai ser bem feito. Com amor o tratamento vai ser bem feito. Até porque o amor, não cortando, mas já cortando, o amor muitas vezes requer esse tipo de, às vezes, coragem, né? Que a pessoa tem que ter ali para pegar a pessoa, levar no médico, aqui e ali, né? E ter que dar injeção. Quem tem criança pequena sabe. A gente vê a criança chorando, mas vamos, porque sabemos que isso é para a saúde da criança. O dependente é igual. O dependente é igual, ele não tem chupeta, eu sei, dá mais trabalho, também sei, mas nós temos que, com amor, levar, e não adianta só abraçá-lo. Tem que ir para uma autoridade de saúde competente, porque o caso é de saúde. Ponto. Agora, há também, Rabino, quem defenda a legalização das drogas como forma de combate ao tráfico. O senhor acredita nisso também? Eu particularmente, eu não sou dessa escola, não. Pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho assistido, quanto maior a legalização de droga, maior é o consumo de droga. Tá? Isso é dado concreto. Eu penso, discordo de outros pensadores, intelectuais, com todo o respeito à opinião deles, mas eu não sou a favor da legalização de drogas, a não ser, 2 pontos, para fins medicinais, e aí isso fica por conta do Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, de analisar todas as drogas, né, e os remédios, e de que forma isso vai ser levado a tratamento de casos específicos. Fora isso, as experiências que foram feitas, inclusive de fazer lugares, né, específicos para quem quiser colocar droga, então que coloque no lugar mais seguro, até drogas injetáveis. Na Suíça, por exemplo, tem lá pub, que você vai lá e coloca drogas injetáveis, mas tudo esterilizado, fica tranquilo, etc. Ora, se a droga faz mal à saúde, eu vou investir agora para esterilizar um processo da autodestruição? Quer dizer, eu tenho muita dificuldade com isso, sob o ponto de vista da preservação da saúde e do bem-estar do indivíduo. Agora, muitas dessas opiniões da legalização da droga fala sobre como desmontar o tráfico, o cartel. Ora, eu pediria então para a polícia buscar outras alternativas e não essa que vai afetar a vida da pessoa. Como eu disse anteriormente, se a vida ganha da liberdade, eu penso
que é a preservação da vida, ganha também sobre o tema segurança. Segurança não vai vencer o dilema da preservação da vida. Então, meu posicionamento, eu não tenho nenhuma dúvida, eu sou contra a legalização de drogas. Uhum. Apesar disso, né, Rabino, nós temos a Cracolândia, na verdade eu comentei aqui das duas gestões agora, né, do Haddad, falamos aqui também do João Dória que está começando agora, porém a Cracolândia já está em São Paulo há 20 anos, né, o que leva muitas pessoas a falarem, isso não vai acabar nunca, é uma situação que é irreversível. Como a gente não encontra uma saída para um problema que realmente afeta todo... Nós estamos falando de uma cidade, a maior cidade aqui da América do Sul, um poderio econômico, um poderio, a sua pujança, né, de trabalho, econômica e tudo mais. Só vê também como um caso, um problema insolúvel aqui para São Paulo? Eu, por ser rabino, sou otimista por natureza. Eu acredito no outro. Eu tenho fé na pessoa. E eu vou exemplificar com um conto rabínico, que é muito interessante, e daqui extrair uma mensagem a todos aqueles que estão nos assistindo. Sim. Diz que uma vez o rei estava tão feliz que ele resolveu fazer uma grande festa. E ele falou, a comida e o banquete é por minha conta, mas o vinho, cada um vai ter que doar uma garrafa de vinho. Eu vou colocar um barril no centro da praça e cada um vem, durante 15 dias, entorne a garrafa de vinho lá. Uhum. E no dia da festa, o banquete por minha conta, as músicas por minha conta, os espetáculos por minha conta, as acomodações por minha conta, mas o vinho por conta da população. Tá. Cada um traz só uma garrafa. Uhum. Eis que quando foi difundido, então, o edital do rei, as pessoas falaram, todo mundo vai ter que levar uma garrafa. Eu vou levar uma garrafa de água. Eu jogo lá, ninguém vai perceber que eu levei água. O importante é que vai ter vinho, vai ter festa, vai ter isso, tudo por conta do rei. Tá tudo certo. Certo. No dia da festa, comida do melhor, caviar, carne, peixe, orquestras. Tinha circo para as crianças, tinha tudo, acomodação de primeiro mundo. Foram lá para o barril beber o vinho. Quando abriu a torneira era água. Todo mundo pensou igual ao primeiro. Uhum. Eu vou botar água porque os outros vão botar vinho. Eu vou botar água porque os outros vão botar vinho. No final, todo mundo botou água. Esse conto rabínico, ele é muito importante. Por quê? Porque para dar uma virada no jogo, eu vou virar na minha casa. A primeira coisa, assim, a minha casa eu vou fazer o meu papel. Eu vou levar uma garrafa de vinho. Primeira coisa que eu vou fazer. Se cada um que estiver nos assistindo fizer a sua lição de casa, claro que vai mudar. Mas é óbvio, porque o que Deus está esperando de cada um de nós é a responsabilidade do indivíduo e da família. Se cada família der conta do seu rebanho, eu acho que vai ficar muito pouco para o Estado ter que resolver os problemas que saírem um pouco do gráfico. O que não dá é para pegar o barril só de água. É. Agora, o senhor, aproveitando o que o senhor está dizendo, né, que o Estado vai ter que fazer muito pouco, mas está nas mãos do Estado a solução do problema. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, quando se trata muitas vezes de ser humano, às vezes o Estado precisa construir o hospital, ele vai lá e constrói. Precisa construir uma ponte, o Estado vai lá e constrói. Mas quando se trata realmente de resolver um problema, quer dizer, muitas vezes falta médico, falta isso, falta aquilo, na questão, né, do ser humano. O senhor acredita que os governos, de uma maneira geral, são despreparados para lidar com as pessoas? Eu acho que temos os dois. Nós temos um governo, vamos dizer, despreparado e também uma população despreparada. Então é o caos. Né? Nós estamos assistindo a um caos. Eu não acho que o Estado precisa resolver isso. Eu acho e volto na minha linha de pensamento de que Estado forte é que possui famílias fortes. Se você tem famílias frágeis, o Estado é um Estado, desculpa a metáfora, mas é um Estado de bananas. Porque eu não consigo enxergar qual vai ser o estadista que vai sair de uma sociedade com famílias estruturadas.
Então, eu penso que grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando hoje no Brasil precisam ser resolvidos dentro de casa. Para o que sobrar para o Estado, será muito pouco. Eu não sou da linha de conferir ao Estado o problema, a resolução de todos os problemas da nossa sociedade. Eu não penso que é isso. O Estado, até se fosse isso, seríamos um Estado comunista ou um Estado totalitário, o que não é o caso. Nós temos um governo democrático, um Estado democrático, onde ele precisa de cada cidadão bem formado, com boa educação e com família sólida. O Estado precisa, sim, administrar bem, gerar empregos, para que as pessoas façam a sua lição de casa. Eu penso, sim, que os estadistas últimos que apareceram estão devendo muito nessa área de garantir serviços elementares para a população, e acho que a população também está muito despreparada, porque estão cada vez mais construindo famílias frágeis, se é que estão construindo famílias. Uhum. Agora, tem um aspecto também, Rabino, da crise econômica, que a gente vive nos últimos, podemos dizer agora, o terceiro ano que nós estamos na crise econômica, e aí a ligação com o Estado, já que nós estamos falando também de governos e tal, tem a ver diretamente com, muitas vezes, a ampliação de pessoas na classe considerada aí de pobreza, como eu disse até aqui no início do Radar Paulista, excluídas, muitas vezes, do convívio social, e isso também acaba levando muitas dessas pessoas também para a ladeira abaixo, vamos dizer assim, né? Vê isso também, a crise econômica colabora para essa ampliação do número de dependentes químicos no país? No estudo da exegese bíblica, a gente pergunta quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Uhum. Bom, para não deixar as pessoas sem a resposta bíblica, quem nasceu primeiro foi a galinha, né? Depois ela gerou o ovo. Uhum. Adão e Eva vêm um completo, a galinha vem um completo e depois se procriou. Mas eu não acho que a crise econômica que gerou isso. Eu acho que a crise de valores é que gerou a crise econômica. Eu, como um rabino, entendo as escrituras sagradas de que a bonância e a adversidade econômica são frutos do comportamento ético e moral do homem. Então, se nós estamos hoje em crise, é porque nós falhamos no nosso comportamento ético e moral. E está aí as notícias que estão tomando conta dos jornais e das televisões e da internet sobre a questão da corrupção. Então, nós hoje sofremos de uma crise econômica, sim, mas produto de uma crise ética e moral, e talvez uma das maiores e mais profundas na história do Brasil. Sem dúvida. Voltando um pouquinho aqui, Rabino, sobre essa ação do prefeito João Dória, né? Naquele primeiro momento, os dependentes químicos, alguns traficantes foram presos, outros conseguiram fugir, houve aquela confusão toda e muitos se dispersaram para diversas regiões, e houve ali uma sensação de que o prefeito tivesse tido uma vitória ali no sentido de acabar com a Cracolândia. Depois, num segundo momento, eles acabaram se juntando na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo. Do ponto de vista da convivência, tanto do ponto de vista dessas pessoas no entorno ali do centro da cidade, ou até muitas vezes da falta de segurança que essas pessoas geram, também não podemos deixar de falar isso, né? Porque acabam acontecendo realmente algumas ocorrências bastante complicadas, desagradáveis, de roubos e furtos também, né? O senhor acredita que essa dispersão, né, num primeiro momento, apesar de que hoje já voltaram a se unir, se juntar, essa dispersão é mais favorável para a cidade? Quer dizer, eles ficariam em guetos mais espalhados, ou o senhor acredita que realmente essa concentração é melhor até para controle desse contingente de pessoas? Do ponto de vista educacional, o ser humano
ele é um ser social, né? Então, ele não consegue ficar muito tempo isolado, né? Mas se ele estiver muito tempo isolado, ele fica depressivo. Mas se a gente tentar resgatar a nossa memória, em fase escolar, os meninos que aprontam, fazem bagunça, nunca vão para o diretor sozinho. Eles vão em bando, porque faz parte da identidade, né? Eu não estou sozinho, você vem comigo, você também, ele também, eu também. Dá mais força Dá ali. mais força. Então, o dependente, ele necessita de grupo, né? Ele não vai ficar sozinho. Então, seria ingenuidade, né, do gestor público achar que vamos dispersar e eles vão ficar agora cada um na sua e diminui, mas não vai. Eles logo vão procurar, porque eles precisam disso, né? Lá na infância, eu colei na prova, colamos na prova. Uhum. Eu uso droga, usamos drogas. E por aí vai, né? Por lado, digamos assim, do comportamento de risco e também por lado do comportamento assertivo, positivo, né? Fazemos esporte, lemos bons livros, gosto de frequentar museus, mas gosto sozinho? Não! Eu tenho esse que também gosta, aquele também gosta, aquele também gosta, porque se eu for sozinho, realmente eu perco um ser pertencer à sociedade. Então, o dependente também cria o seu bando, o seu grupo, e aí, por isso que eu acho que o gestor precisa de uma assessoria multidisciplinar. Aí um psicólogo vai bem como lidar com esse grupo, né, que se identificam em torno da droga. Por exemplo, em Israel, no Oriente Médio, tem o narguilé, que aqui também tem, né? Bom, já chegou, né? O narguilé é fantástico, ele é social total, né? Então, cada um pega lá um caninho ali, caninho, né? Aí senta menino, menina numa boa, tá tudo... Ele já foi feito propositadamente para formar o grupo. Para reunir as pessoas. Para reunir as pessoas. Então, é um congraçamento social, na verdade. Tá. Então, não adianta combater isso, né? Eles vão se reunir assim porque eles querem pertencer a isso. Então, precisa aí da assessoria da área da psicologia, como lidar com este grupo que se identifica pelo comportamento de risco. Tá. Eu perguntaria também para o senhor o seguinte, né? E aí nós vamos entrar, como o senhor também é um religioso e trabalha muito também com a tragédia das pessoas, muitas vezes dando alguns direcionamentos, as próprias religiões, de uma maneira geral, dão aí meio que um conforto para que as pessoas consigam atravessar seus momentos complicados na vida. Eu pergunto para o senhor o seguinte, como que as pessoas devem enfrentar, né, essas tragédias pessoais sem necessariamente encontrar esses pontos de fuga que estão às suas frentes, como o mundo das drogas, a bebida, o cigarro, ou seja, parece que as pessoas precisam se punir, né? Gostaria que o senhor até pudesse aí trazer esse assunto, né? Quer dizer, qual o objetivo, muitas vezes, da pessoa que já está no buraco e aí parece assim, ó, tô no buraco, então eu vou me afundar de uma vez, então eu vou lá para Cracolândia e tal. Como é que a pessoa dá esse pulo do gato para não cair nisso? Bom, eu acho importante essa pergunta porque ela é preventiva, né? O resumo é como lidar com a frustração, né? Nós não podemos ser ingênuos. A vida não vai só brindar a você, a mim, vitórias. Nós teremos derrotas. Faz parte da vida. E como compreender as derrotas? Por que a gente só não vive com vitórias? Por que a vida é desta forma, né? Porque, na verdade, o ser humano ele desenvolve forças nas adversidades. Eu nunca vi o ser humano desenvolver forças na bonância. A bonância acomoda, a bonância faz com que as pessoas parem de pensar no outro, pensam em si. Veja que na fartura do Brasil, voltando um pouco numa leitura macroeconômica,
Quando o mundo estava bem, a economia aquecida e o Brasil com um PIB bem elevado, o que se deu foi corrupção, né? Uhum. E agora... Só que ninguém falava nada, né? Ninguém falou nada. Tava tudo lindo e maravilhoso. Mas percebeu-se que tá tudo dando certo, não, faz ali, faz aquilo, e começa a parar de pensar no outro e pensar em si. Então, esse movimento, quando vem uma frustração, às vezes nós temos que usar essa frustração como um desafio e não como um problema. Um desafio de desenvolvimento de potencialidades, um desafio de sair da zona do conforto. As adversidades poderão ser um grande trampolim para uma grande subida. Então, a própria história do povo judeu foi assim, né? As adversidades produziram forças sobrenaturais. Então, acho que toda vez que um de nós estivermos envolvidos numa tragédia iminente de acontecer, pare, pense que aquilo não é uma tragédia, aquilo é uma adversidade, aquilo é um desafio, aquilo é uma prova. Existem questões mais difíceis, existem questões moderadas, existem questões mais fáceis. É óbvio, porém, o que se espera de cada indivíduo é saber lidar com o desafio e ele, se Deus quiser, bem orientado, com bons amigos, ele vai conseguir crescer. É isso aí, muitas vezes, porque a diversidade também é uma prova, como o senhor disse, para a pessoa até crescer. E ela olha, às vezes, pelo aspecto, outro lado, né, de decrescer. Bom, Rabino, o papo realmente é muito bacana, é muito gostoso, né, e infelizmente a gente está encerrando, né, temos aí poucos minutos aqui para encerrar. Eu gostaria só que o senhor deixasse agora uma mensagem final sobre tudo que a gente conversou agora aqui, de forma breve, para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Renato, eu agradeço a você, agradeço a todos os telespectadores, todos os ouvintes, e sugerir para cada um procurar sempre dar conta do seu núcleo familiar. Essa é a minha mensagem final. Se cada um fizer a sua parte, vai sobrar pouca coisa para o Estado fazer. E o que nós vamos fazer com a nossa família? Amor. E amor é mesclar sim e não. 3 letrinhas. Falar muito sim para os nossos filhos vai ter um preço muito grande e caro. E se falar não também o tempo todo, também o preço vai ser caro e grande. Então o que nós temos que fazer? Ser um grande artista, eu confiar em Deus, agradecer pela família que você tem, olhar para eles com amor e, se nós podemos ajudar as pessoas que estão mais distantes de nós, vamos substituir o pavor pelo amor. Tá certo, então. Rabino Sami Pinto, agradeço demais a sua presença aqui no Radar Paulista na TV, trazendo esse olhar, né, essa amplitude no olhar a respeito dessa questão tão problemática para todos nós aqui de São Paulo, que é a Cracolândia. E sem dúvida nenhuma, tenho certeza que os nossos telespectadores e ouvintes também acabaram aí sendo acrescidos, né, de informação, de opinião, que vai fazer todo mundo aí ter uma ideia maior a respeito do que acontece lá na Cracolândia, tá certo? Agradeço demais sua audiência e conto com sua presença hoje às 18 horas, Radar Paulista, né, todos os dias de segunda a sexta pela Rádio Trianon, e na segunda aqui às 14 horas no Radar Paulista na TV. Conto com a sua audiência e até a próxima, um grande abraço.